E agora a gente começa a entrar na parte interessante. Vamos começar uma parte muito mais interessante que esses debates. Ainda vai mostrar uma coisinha outra aqui do debate lá do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Mas, vejam só. Já puxando aqui o Haddad, em 1º de abril, nosso candidato, o poste do Lula, escreveu na Folha de São Paulo um texto junto com o Gabriel Galípolo, que era sobre criação de moeda sul-americana pode acelerar integração regional. O Haddad e o Galípolo escrevendo juntos um texto desse. Olha só, a questão da moeda única que o Lula defendia. E a gente vai voltar nesse texto. Mas por que eu estou querendo falar sobre isso daqui? A gente vai falar só do Haddad? Pô, mas a gente também já falou sobre isso aqui do Lula no passado. O que é que tem de novo? O que temos de novo? Precisamos falar um pouco do Gabriel Galípolo. Por quê, né? Falei que a gente ia falar da tal Carta da Democracia. E aí eu tava lá ontem, no Twitter, e a Yara, ela resolveu dar esse RT nela mesma. Ela deu RT, me marcou e falou o seguinte, ó. Recordar para a linha VAR, abril de 2022. E aí no dia 7 de abril, a Yara postou essa nota. Gabriel Galípolo, 39 anos, foi banqueiro, atuou em governo do PSDB e hoje integra conselhos da Fiesp. A Fiesp do Josué. A Fiesp que começou com a historinha da carta. O Gabriel tá lá. Aí você vê qual é a manchete. Economista tido como conselheiro de Lula concilia estatais e privatização. O conselheiro de Lula também é conselheiro da Fiesp do Josué. Tem algo errado. Aí vamos lá. Aí o que foi que eu fiz, né? Eu vi essa notícia da Yara e vi o dia 7 e eu não sei por que cargas d'água me veio assim aquele interesse, né? Aquela pergunta. Será que realmente foi o UOL que deu essa notícia com exclusividade? Será que é o UOL que contou que o Gabriel Galípolo era o conselheiro do Lula? E será que isso realmente aconteceu no dia 7 de abril? E aí, fui pro Google. Coloquei um período. A notícia, assim, a primeira notícia que eu achei, né? A primeira de todas. Segundo o Google, né? Vai que tem a outra. Segundo o Google, a primeira, a manchete é essa. Ex-CEO de banco vira conselheiro econômico de Lula. Tá falando o Gabriel Galípolo. E eu, propositalmente, escondi o veículo. Você aí, tivesse que apostar agora R$5, um pastel com caldo de cana. Qual será que foi o veículo e o jornalista que deu o furo? Que Gabriel Galípolo, da Fiesp, a Fiesp, está ajudando o Lula. Pra quem chutou CNN e o Caio Junqueira acertou no ângulo. Pessoal, o Caio Junqueira foi o jornalista que deu o furo da Carta da Democracia da Fiesp no dia 19 de julho. E o Caio Junqueira também foi o cara que deu o furo que o Gabriel Galípolo da Fiesp está, né, aconselhando o Lula no dia 4 de abril. O Caio Junqueira é o cara que sabe de tudo da Fiesp em primeira mão. Caio Junqueira tá dando uma ajuda e tanto ao PT, hein? A CNN vermelha realmente tá fazendo jus. Me pergunto se o Rubens Menin tá sabendo, né, que a empresa dele tá sendo utilizada pelo PT do mesmo jeito que o PT tá utilizando a Fiesp. E aí, Menin? Rapaz, se o Caio Junqueira não receber um prêmio da Fiesp esse ano, é golpe. Tô sentindo que o Caio quer tomar um banho de piscina na casa do Gabriel Galípolo. Um banqueiro deve ter uma casa com uma piscinona, né? Não é uma casa na praia. Aí, o final do ano do Caio Junqueira tá garantido. Ou na casa do José Gomes, ou na casa do Gabriel Galípolo, se não se juntarem pra fazer uma festão de arromba. Com direito ao Lula, né? Pressa do Lula. E aí,
o Caio sabia de tudo em primeira mão, né? Que é um negócio interessante, essa parceria PT-CNN. E ele falava, o economista Gabriel Galípolo, 39 anos, virou um dos principais conselheiros econômicos do Lula. Ele, inclusive, acompanha a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, no encontro que ela faz com empresários e integrantes do mercado nesta noite em uma residência no Morumbi, área nobre de São Paulo. Galípolo foi presidente do Banco Fator e hoje tem uma consultoria financeira. Também é conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Tem uma matéria que não fala com todas as letras, mas saiu no Valor, que é do Grupo Globo. A matéria é do dia 21 de abril, se eu não estou enganado, que é quando o Lula se encontrou com o Benchimol da XP. E aí a matéria falava assim que o Lula vinha se aproximando do mercado e uma das pessoas que estavam abrindo as portas do mercado financeiro para o Lula foi o Gabriel Galípolo. Aí fica a pergunta, será que foi o Galípolo que ligou pro Benchimol e falou, Benchimol, tenho um senhorzinho de 9 dedos para te apresentar, sensacional. Pergunte ao Caio Junqueira, sensacional, pô. Pergunta aí, Josué Gomes, sensacional, o nome dele é Lula. Lá no Twitter, quem também... O primeiro tweet que eu achei sobre o tema, Galípolo e Lula, Caio Junqueira. Então, realmente parece que, assim como a carta da Fiesp, o Caio Junqueira, eu quero ter a primeira informação que o conselheiro da Fiesp, o Galípolo, estava ajudando o Lula. Conselheiro da Fiesp e conselheiro do Lula. Cara bom de conselho é esse senhor. E aí, vamos voltar. Olha que coisa interessante. Uma notícia que a gente comentou 2 vídeos atrás. Olha com essa informação nova. 1º de abril, campanha de Lula busca Josué Gomes para retomar diálogo com a Fiesp. Aí falava o seguinte, a matéria. Eu só trouxe para vocês no vídeo de anteontem a manchete. O corpo da matéria fala que, de acordo com fontes do PT, alguns economistas do grupo de Josué já foram procurados. O PT não estava procurando ainda o Josué Gomes, que foi quem tomou a frente da carta, mas alguns economistas do grupo do Josué. O Gabriel Galípolo é um dos economistas do grupo do Josué. E aí o Caio nos contou que 3 dias após essa notícia, isso aqui do dia 1º de abril, no dia 4 de abril, o Galípolo, né, já estava aconselhando o Lula. A avaliação no PT é de que, sob nova direção, a Fiesp assumiu uma nova atitude. Com toda certeza, né? A Fiesp hoje é vermelha. A Fiesp hoje é petista. Pelo menos aí os bambambãs. Olha que interessante, rapaz. Essa aí é a tal carta democrática. Vamos continuar. Saiba quem é e o que pensa o nome cotado para a economia de um eventual governo Lula. O Gabriel Galípolo não só é conselheiro, está sendo inclusive cotado. Falando que seria uma espécie tipo de um Palocci, né? Um cara assim mais mercado, menos político, menos vermelho. Não seria tipo um Aloysio Mercadante, né? Um petista bem raiz. Não, um cara assim que o mercado veria de forma mais palatável, engoliria mais fácil. Mas a gente está se afastando demais, né? Daquela nota do início. A gente vai voltar nela, sobre a moeda única no Brasil. Mas também achou uma notícia interessante, que é o seguinte. O Gabriel Galípolo, óbvio, né? Ele assinou a Carta da Democracia. E a matéria do Globo traz uns nomes interessantes. Além dele, né? Tem vários nomes. Um deles que eu grifei de amarelo, Pércio Arida. Também Afonso Celso Pastore. Antes de falar do Pércio Arida, o Afonso Pastore, segundo o senhor Sérgio Fernando Moro, em 13 de janeiro deste ano, por conta de informações erradas que têm circulado na imprensa, esclareço, além de mim, apenas Afonso Pastore responde pela coordenação do meu programa econômico. Sim, o coordenador do programa econômico do Moro e a Rosângela Moro assinaram a carta do Lula. Parabéns, Moro. Você está no caminho certo. Faça a coisa certa sempre. E só para lembrar do Pércio Arida, o Diogo Mainardi, uma espécie de assessor de comunicação extraoficial do Moro, falava o seguinte, o plano de Moro para a economia. Sérgio Moro não tem economista em sua equipe, mas ele conta com as propostas de Pércio Arida. Qualquer pessoa intencionada a tirar o Brasil do buraco tem um dever de ouvir Pércio Arida. Quem é Pércio Arida? O cara que, né, era economista do Alckmin. E que até o PT encontrou recentemente. Eu não coloquei a notícia aqui, mas o Aloysio Mercadante foi lá se encontrar com o Pércio Arida. Parabéns, Sérgio Moro. Você realmente está no caminho certo.
Mas vamos voltar pro Lula. O Lula, ele só falou da moeda única para a América Latina no dia 30 de abril. 30 de abril. Lula defende a criação de moeda única para a América Latina, né? O ex-presidente defendeu neste sábado pela primeira vez, não é a primeira vez, o Lula já tinha comentado sobre isso daí anos anteriores, mas disse, neste ano, 2022, realmente foi a primeira vez, a criação de uma moeda única na América Latina como parte da ampliação das relações entre os países da região. Vamos voltar a restabelecer nossa relação com a América Latina e, se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina porque não tem esse negócio de ficar dependendo do dólar. Disse o Lula em discurso no Congresso Eleitoral do PSOL, no qual que o partido declarou apoio à candidatura de Lula à presidência na eleição de outubro. E aí, olha só, temos ali o Lulinha, a foto do Foro de São Paulo. Por quê? Voltemos para o texto da Folha de São Paulo. E aqui que fica interessante. 30 dias antes do Lula reviver essa ideia, que já é antiga dentro do PT, o Gabriel Galípolo, que já vinha se encontrando, né, com Lula, o Caio Junqueira revelou no dia 4, escrevia com Haddad o texto na Folha de São Paulo. Criação de moeda sul-americana pode acelerar integração regional. O início de um processo de integração monetária na região é capaz de inserir uma nova dinâmica à consolidação do bloco econômico, ao oferecer aos países as vantagens do acesso e gestão compartilhada de uma moeda com maior liquidez, válida para relações com economias que juntas representam maior peso no mercado global. Você não precisa ser um gênio da economia. Você está vendo o estado da Venezuela. Você também deve estar vendo o que está acontecendo neste momento na Argentina, que se encaminha para uma falência total. No âmbito que é uma moeda única. Quem que vai pagar a conta da Venezuela? Quem que vai pagar a conta na Argentina? Brasil, né? O Brasil. A galinha dos ovos de ouro do Foro de São Paulo. Aí o Haddad e o Galípolo falavam. A experiência monetária brasileira, como o êxito na operacionalização da URV, pode subsidiar um paradigma, a criação de uma nova moeda digital sul-americana, capaz de fortalecer a região. A moeda seria emitida por um Banco Central sul-americano, com uma capitalização inicial feita pelos países membros proporcional às suas respectivas participações no comércio regional. A capitalização seria feita com reservas internacionais dos países e ou com uma taxa sobre as exportações dos países para fora da região. A criação de uma moeda sul-americana é estratégia para acelerar o processo de integração. Faz parte de uma estratégia, de um plano, constituindo um poderoso instrumento de coordenação política e econômica para os povos sul-americanos. É um passo fundamental rumo ao fortalecimento da soberania e da governança regional. Soberania, você está rifando a soberania. E aí, antes de comentar algumas coisinhas, no site oficial do Foro de São Paulo, no consenso de Nossa América, ou seja, aquelas regras assim, que tem que ser consenso, que todos os líderes do Foro de São Paulo devem perseguir, devem trabalhar para implementar. Propósito desse documento: esse documento é o resultado de um trabalho desenvolvido a partir de um conjunto de ideias e conceitos com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento dos processos progressistas e revolucionários nas diversas regiões e países da América Latina e Caribe. E o item 4 dizia: a autonomia de nossos sistemas financeiros resulta necessária e parte do processo integracionista. Devemos propor um banco de desenvolvimento latino-americano e caribenho, assim como uma moeda comum. Aí fica a pergunta: estaria a Fiesp de acordo com isso? Estaria o Josué Gomes já, trabalhando dentro da Fiesp para a criação desse cenário de implementação de uma moeda única? Conversa com outras entidades aí, industriais ao redor da América Latina? Estaria Galípolo? Quem sabe até o próprio Guilherme Benchimol, que aí pode, quem sabe, aí foi o Galípolo, não convidou ele, mas a gente sabe que o Benchimol se encontrou com o Lula. Estariam eles interessados na criação de um banco na América Latina, né? Não sei por quais razões. Estariam eles, quem sabe, sonhando um dia em poder ajudar, o mundo, o Brasil, a América. Quem sabe até ser diretor de um banco desse. Olha que coisa interessante, né?
Inclusive, a coisa aí para ser abordada num próximo debate. Perguntar pro Haddad. Haddad, quem é o seu amigo, Haddad? O Galípolo? Será que o povo brasileiro concorda com isso? E aí, veja só. Nas últimas horas mesmo, saiu ontem, ó, às 12h54, o Celso Amorim, que é o cara do Lula, que também comentou nos últimos vídeos, onde ele estava se encontrando com os eurodeputados que estavam aqui no Brasil, com o Ignácio, né, que é o chefe da delegação União Europeia no Brasil, estava com os embaixadores, um encontro promovido lá pelo... foi pelo consulado, foi pela embaixada, mas foram os franceses, né? E ele fala que os comunas, aquele país vermelho da Ásia, tá numa posição, quem sabe, até para negociar paz lá na Europa, e que eles vêm com bons olhos. Ele também falou da importância de avançar, né, com o meio ambiente aqui no Brasil, etc. E aí o Celso Amorim, aparece aqui nessa matéria da Folha de São Paulo, falando o seguinte: Amorim antecipa a maior integração da América Latina e relações com Venezuela. Integração da América Latina. Exatamente um dos objetivos da moeda. Em entrevistas para Bloomberg e The Nation, acho que eu falei The Nationalist, enfim, The Nation, ex-chanceler diz que petista estuda divulgar carta sobre clima e desmatamento. Aí fala... O ex-chanceler, falando ao serviço financeiro Bloomberg e a mais tradicional publicação de esquerda nos Estados Unidos, a The Nation, afirmou que um governo Lula restabeleceria as relações com a Venezuela, a exemplo do Gustavo Petro, que o Lula apoiou. Como podemos ter um programa para a floresta amazônica sem a Venezuela? Justificou ele, acrescentando que ter relações diplomáticas não significa aprovar um governo, que o ex-presidente brasileiro considera divulgar uma carta detalhando os compromissos sobre temas como clima, desmatamento e direitos indígenas. E não é uma carta para os brasileiros. Não é uma carta. Eu fui ler a entrevista completa da Bloomberg e da The Nation. A da Bloomberg é muito mais sucinta, muito mais calma, muito mais ponderada. Na da The Nation ele deixa claro, essa carta o Lula vai fazer para líderes internacionais. E essa carta ela também virá junto com ações para eles realmente entenderem que o Brasil, né, está fechado com a agenda verde. O Brasil de Lula. Amorim prevê maior integração latino-americana superior àquela dos primeiros governos Lula. Imagine, isso aqui ele falou para The Nation também. Porque imagina você falar isso pro mercado financeiro, né? Ó, vai ser mais de esquerda do que era no passado. Porque o Celso Amorim falou o seguinte, ó, quando você tinha o Hugo Chávez de um lado, mas tinha o Álvaro Uribe do outro, né? Álvaro Uribe que estava na Colômbia. Agora não. Agora os principais países da América Latina são de esquerda. Havia alguns governos de natureza progressista num certo número de países, mas se Lula vencer em outubro, será uma grande mudança, porque agora você teria não só a maioria, mas também os maiores países da América Latina compartilhando visões progressistas, né, comunistas. Para quem acha que é Lulinha Paz e Amor, é o Lula, nossa, não, gente, agora o PT volta e volta com tudo, com tudo. Eu não coloquei uma resposta que ele deu pro The Nation. Se você abre a notícia da Folha de São Paulo, vocês conseguem perceber que tem uma linha aqui embaixo, né? Um hiperlink. Se você clicar, você consegue ler a notícia. Ela tá em inglês e eu acho que ela não tem paywall, não tem nada. Você consegue ler, você bota no tradutor, você lê. O The Nation questiona o Celso Amorim sobre o sistema judiciário brasileiro, sobre as Forças Armadas, seria um risco, etc. E ele dá uma resposta. Você tem que entender o que está por trás da resposta. Que o pessoal pergunta o seguinte, tá, e o judiciário? O judiciário no Brasil é um problema, etc. E o Celso Amorim diz que não, que agora o pessoal começou a realmente entender o que seria lawfare, etc, isso, aquilo, outro, blá, 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 e tititi, e que agora o judiciário está seguindo realmente um caminho de buscar justiça. E se ele está falando isso daí, que o judiciário não é mais um problema nem nada, ele está deixando claro o seguinte, ó, o judiciário já é assunto pacificado, tá resolvido, tá resolvido. Tamo de boa. O Lula vencendo, irmão, não vai ser uma coisa que a gente tem que se preocupar. Mas beleza.
Essa aqui é a notícia. Ela tá toda traduzida, né? O título, etc. Campanha do retorno de Lula, as apostas para o Brasil e a democracia. Em entrevista exclusiva ao The Nation, Celso Amorim, que atuou como ministro das Relações Exteriores e ministro da Defesa, explica por que, muito mais do que uma maré rosa ressurgente, está apostando nos resultados. Também é um termo que vem se utilizando, né? Onda rosa, maré rosa, seria uma espécie de onda aí revolucionária que está tomando conta da América Latina. Rosa não tem nada, é vermelha com vontade, né? Não tem petista moderado, não tem membro do Foro de São Paulo moderado. Mas vejam só. Eu só trouxe essa entrevista por causa de uma única pergunta. Senão eu ia terminar ali na Folha de São Paulo. Diferente da Bloomberg, como eles mesmos falaram, né, que é o site mais tradicional da esquerda, o cara pergunta o seguinte: o Partido dos Trabalhadores vem discutindo a criação de uma moeda sul-americana para o Mercosul. Como você vê essas discussões se desenvolvendo? É um tema que até a esquerda americana já está ligada. Que o Lula, que depender dele, vai ter uma moeda única. Aí o Celso Amorim diz, isso ainda é muito embrionário, você sabe que em alguns países da América do Sul simplesmente usam dólar, até a Venezuela agora dolarizou sua economia. Mas você sabe, na Europa, a moeda comum só veio 30 ou 40 anos após o início da integração. Bem, começamos o Mercosul há cerca de 20, 25 anos, então é hora de começarmos a pensar sobre isso. Ainda assim, este é um objetivo de longo prazo, mas é um objetivo e está na hora de pensar. E o Lula já avisou. E o Galípolo está defendendo, junto com o Haddad. Você já pensou um cenário, o Haddad vencendo em São Paulo, Lula vencendo a nível federal? Imagina, meu Deus do céu, catástrofe. Pelo menos ao meu ver. Grande catástrofe. Aí, fazendo uma recapitulação, só rapidinho sobre a carta, Luciano Huck foi pedir mais apoio para a carta ao vivo, no final do seu programa na Globo. Não, gente, dia 11 vai ter a carta. Eu não vou dar plenódio aqui, que é um absurdo, não tem que ouvir a voz desse rapaz. Não, assim, a carta é pela democracia, o Brasil, oh, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo. Eu só trouxe isso, né, para poder trazer essa notícia. Luciano Huck comprou jatinho de 17,7 milhões de reais com juro subsidiado do BNDES. Essa é a democracia que o Luciano Huck gosta, né? Comprou, não era petista. E aqui, né? Lula chega a São Paulo em jatinho de Luciano Huck. Essa é a democracia que o Luciano Huck gosta. Mas tudo bem. Voltando aqui, falei que a gente ia falar rapidinho no debate. Gostei muito dessa fala aqui do Dônica, né? Sou suspeito para falar isso também, mas vocês vão entender o porquê. Escuta só. A gente tem que deixar claro que no Brasil hoje, nesta eleição aqui no Rio Grande do Sul, existem dois campos. Ou tá com o Lula, ou tá com o Bolsonaro. Não tem outro. Não tem muro. O Rio Grande se acostumou com homens, primeiro de palavra, e segundo, de posições claras. Eu trabalho com a verdade sempre. É verdadeiro que o meu partido esteve no início do governo, mas quando entendeu o que estava acontecendo no governo, saiu. E não foi agora, não. Já tem quase 2 anos. Portanto, nós temos clareza e trabalhamos com a verdade. A preocupação que eu tenho é de estabelecer claramente os campos em que nós estamos atuando. Eu represento um governo que sucedeu o seu. O PAC que o senhor fala entregou 35 mil obras inacabadas. Nós recebemos o Brasil completamente destruído. A autoestima dos brasileiros não existia mais. Por quê? Pela roubalheira do Petrolão, pela roubalheira do Mensalão. O senhor sabe disso. Agora, o que foi feito no governo Bolsonaro? Se recuperou o patriotismo. Milhões de pessoas saem às ruas de verde e amarelo porque voltaram a amar o seu país. Porque vem segurança no presente, sabe que tem futuro. O que nós vamos fazer aqui no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Fazer o gaúcho recuperar o orgulho de ser gaúcho e recuperar o Rio Grande do Sul no lugar de destaque que ele nunca deveria ter saído. É político, né? Onde que é político há um certo tempo, né? Mas você vê, é aquele típico discurso que traz, né, algumas memórias emocionais, o patriotismo. Ponderando assim, botando no jogo claro, é Lula e Bolsonaro, irmão. E eu tô com Bolsonaro.
Acho que o brasileiro já passou dessa fase do... Ai, né? Eu sou do que é melhor pro Brasil. Tem coisa boa na esquerda, tem coisa boa na... Boa, bicho. Vamos lá. Eu acho que as pessoas gostam de... Sabe, quem é autêntico. Quem bate no peito e fala, ó, eu sou isso daqui. Eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. Por isso que Bolsonaro tem tanto voto, né? Tem tanta popularidade. Porque todo mundo sabe, ó, é aquilo ali, bicho. Você não está sendo enganado. É aquilo ali, aquele velho louco. E a galera gosta. Aí eles até dizem, ó, é sobre isso. Não existe esse papinho de, ai, nenhum nem outro, né? Esse é papo de covarde oportunista, tentar ficar bem de ambos os lados. É Bolsonaro ou a esquerda. Simples assim. Parabéns, Onyx. E aí, também falou no debate, o Cláudio Castro falou algo interessante e também até utilizou de uma estratégia interessante, que é o seguinte, ó. Marcelo Freixo, ele não gosta da Baixada. Ele nunca soube o que é a Baixada. Talvez na hora de defender bandido, ele até realmente gostasse de ir na Baixada lá defender. Mas na hora de atender o povo, nem para educação e nem para saúde. Nunca botou. E tá entrando aí. Tá entrando aí no meu Instagram agora as emendas de Marcelo Freixo para saber. Ele não tá nem aí para você. Gosta de bandido. Isso é o Cláudio Castro, né? Mas, bicho, pra mim debate é isso aí, velho. É dedo na cara, dedo na cara não, é dedo no olho e vai. Sem mimimi. E o que eu achei interessante é que ele fala, né? Do mesmo jeito que o Tarcísio falou, ó, pesquisei no Google. Que a pessoa, a galera vai, dá uma olhada e isso acaba, inclusive, gerando fluxo na internet, pesquisas, etc. E quando ele fala, pô, tá lá no meu Instagram. Aí você vê, o cara não é menino. Você vê que o cara foi preparado, né? Não, vai lá no meu Instagram. Aí o cara já vai, aí não tava seguindo ele, já começa a seguir, etc. Eu acho uma estratégia boa aí. Eu acabo fazendo algo similar aqui no vídeo, né? Eu dou play no áudio e falo, ó, pessoal, o vídeo tá lá no Telegram. Muitos de vocês acabam indo lá pra pegar o vídeo. E eu acho que serve até para os candidatos a governo aí, que estão para o Bolsonaro. Se tiver uma informação mais interessante, sabe, precisa de mais alguma coisa, fala, pô, falam com ele lá no debate, fala, corre lá no meu Instagram, corre lá no meu Twitter, no meu Facebook, tá lá a informação bonitinha. Vejam quem é o verdadeiro Marcelo Freixo. Essa frase acho que resume bem, né, um pouco do Freixo. Mas vamos continuar. Voltando aqui para a esquerda, amiga do Lula, Foro de São Paulo. Gustavo Petro toma posse na Colômbia e fala em mudança na política antidrogas. Primeiro presidente da esquerda assumiu o cargo mais importante do país neste domingo. Em discurso, falou em mudar a política antidrogas. No combate à desigualdade social, dos benefícios jurídicos da paz, né? Meu Deus. Gente, ele quer dar benefício... Ele vai dar um benefício jurídico, ou seja, você era da guerrilha, né? Você era das Farc. Se você, né, quiser se tornar um homem de bem, um homem da lei, vou te dar um benefício. E não da paz. Só devolver. Não sei, tô chutando. Espero que ele não diga assim. A minha câmera até desapareceu. Será que volta? Voltou. Deve estar, quem sabe até já apareceu ontem, né? Nem vi. Falou assim, né? Dá o benefício aqui. Eu espero que ele não faça isso. Não. Você não precisa nem devolver dinheiro, você não precisa pagar nenhum tipo de multa, nem nada. Pode ficar com todos os bens que vocês conseguiram ao longo desses anos, através do uso, né, de ferramentas de defesa, vendendo aí substâncias entorpecentes, mas tudo bem. Diz querer acabar com o país, né, dos óbitos, quer acabar com o conflito. O problema deve ser a polícia. O presidente Jair Bolsonaro decidiu não participar do evento e enviou lá o ministro, né, o Carlos Santos. Vai lá, França. Vai lá que eu não vou de jeito nenhum. A Dilma tá lá, nos braços do Petro. O Lula também falou que, se eleito no Brasil, tem que rever aí. Tem que rever esse negócio aí, tem que trabalhar, quem sabe lidar, inclusive, com uma questão de saúde pública, né? Coitadinho, quem sabe aí. Nem vou falar demais sobre isso. E aí, seguindo uma linha similar, enquanto a esquerda adora, né? Não, vamos mudar a política antidrogas, vamos mudar as questões do meu corpo, minhas regras. Vem a Folha de São Paulo falar que os atiradores burlam normas e andam, né, com suas ferramentas longe dos clubes, mostram boletins.
A Elisa fala, tá, aguardando a Folha fazer uma matéria, por exemplo, sobre motoristas de carro que burlam leis e andam bêbados pela cidade, né, acabam tirando vida de pessoas. Estão tentando diariamente atacar este tema. Se fosse uma notícia só, eu entendia. A gente tá o tempo todo. A gente comentou ontem, né, batendo na polícia. Olha o que a polícia fez, olha isso daqui, olha aquilo outro. O Lula já falou que por ele vai fechar os clubes. E no programa de governo dele, o primeirão, tinha lá, né? O controle. Enfim, não vou começar o próximo tema, porque tem muita notícia e eu quero poder falar numa sequência. Fico por aqui.